Olá pessoal, seja bem-vindo de novo ao nosso canal. Esse é o Mundial Telenotícias, onde você encontra o compromisso com a verdade. No programa de hoje nós vamos mostrar o show de fake news contra a família Bolsonaro envolvendo mais uma operação da Polícia Federal. Live de domingo do ex-presidente alcança quase 2 milhões de visualizações. E Rodrigo Pacheco se pronuncia e diz que vai pedir ao Supremo o nome de parlamentares vítimas de espionagem ilegal. São os principais assuntos que preparamos para o programa de hoje, que está bem quente e começando agora. Acompanhe. Eita nós, me responda uma pergunta. Que desespero é esse da imprensa convencional querer tanto ferrar com o ex-presidente Bolsonaro e a família dele? Nós queremos entender que desejo é esse? Chegam ao ponto de cometer fake news a rodo para prejudicar o homem? Ninguém checa nada e coloca no ar do jeito que vem, na lata. Como é que uma empresa jornalística quer disputar mercado de credibilidade falando mentiras a toda hora? É uma vergonha isso. E a diferença do jornalismo de hoje com o que tínhamos no passado, inclusive nas escolas, é muito grande. Hoje não ensina mais o que eu aprendi no meu tempo e o que também me foi ensinado pelos inúmeros anos de experiência no mercado internacional. É essa imprensa que o público gosta de ver? A imprensa do chamado consórcio e com jornalistas mequetrefes de meia tigela, como costumávamos rotular? Os caras de hoje são juniores, que se auto-intitulam profissionais. E são mesmo, porque recebem dinheiro para fazer as porcarias, as besteiras que fazem. Só por causa disso são chamados de profissionais, porque recebem dinheiro, porque se não recebessem nenhum tostão, seriam piores que amadores. Checar uma informação antes de publicá-la é princípio básico do jornalismo. É a primeira coisa que se ensina e que se preza dentro da profissão. É isso que diferencia um jornalista de verdade de um jornaleiro que espalha a informação de boca em boca sem saber se ela é verdade ou não. As empresas de comunicação do grande consórcio estão cheias de gente assim, amadores, inescrupulosos. Pois na manhã desta segunda-feira um exemplo de péssimo jornalismo, de coisa que não se pode fazer de jeito nenhum, aconteceu na emissora que hoje todo mundo desconfia. No desespero de sair na frente, tipo, agora encontramos, agora pegamos, vamos divulgar. Acabaram soltando fake news que pode representar um processo nas costas e um prejuízo irreparável, tanto financeiro como de credibilidade. Foi vergonhoso como aconteceu. Veja agora como se propaga uma fake news pelos veículos tradicionais de comunicação. Veja. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. Não é só essa informação que eu trago para vocês, embora este seja o fato mais importante no dia de hoje e traga aqui o tamanho da interseção, o tamanho da interferência que havia entre os aparelhos públicos de segurança que teriam sido sequestrados para favorecer diversos interesses da família Bolsonaro e o que de fato aconteceu. Olha só o tamanho dessa fake news. E se fala com ar de glória de ter finalmente encontrado algo injustificável que afete a integridade e a honestidade da família do ex-presidente. Pegamos! Que absurdo é isso?
É crime imputar a uma pessoa o que não aconteceu. É difamação, é mentira. Não aconteceu nada disso. A Polícia Federal não encontrou nas dependências de Carlos Bolsonaro nenhum computador da ABIN. De novo, é mentira. E das grandes, é fake news. Queremos saber agora quem vai punir a empresa por soltar essa fake news? A Polícia Federal realmente realizou na manhã desta segunda-feira mais uma operação de busca e apreensão no caso do envolvimento da ABIN em espionagem ilegal e foram até a residência de Carlos Bolsonaro, o filho 03 do ex-presidente, e ao gabinete dele também, que é vereador no estado do Rio de Janeiro. Na mesma operação, lá na Bahia, a polícia fez buscas na casa de um militar do Exército e ali sim teria sido encontrado o tal do computador da ABIN, mas foi lá na Bahia, bem longe da casa de Carlos Bolsonaro. Lá na Bahia, na casa de um militar que havia trabalhado com Alexandre Ramagem, deputado e hoje pré-candidato à Prefeitura do Rio. Veja que não teve nada, absolutamente nada a ver com Carlos Bolsonaro. Pode ser que até tenha lá na frente, se venha a descobrir alguma coisa, mas no de hoje não teve absolutamente nada a ver. Isso é muito grave e ainda conta com o apoio da imprensa. Quem divulgou essa informação falsa está cometendo crime porque arrasa com a integridade de uma pessoa que não tem nada a ver com o episódio. É muito sério isso. Veja nessa foto os itens apreendidos na casa do militar lá na Bahia. Ele é o suspeito de ter feito coisas a mando de Alexandre Ramagem. Suspeito. Tudo ainda está na casa das possibilidades. E o jornalismo capenga que o Brasil dispõe hoje nas redes abertas comete um crime desse, de destruir a reputação de uma pessoa. Pelo que apuramos, a informação falsa envolvendo o nome de Carlos Bolsonaro teria sido confirmada por uma fonte do gabinete do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E que fonte mequetrefe é essa, hein? Caramba, em que nível chegamos? O ex-presidente está em Angra dos Reis e saiu para pescar com a família às 5 horas da manhã desta segunda-feira. Quando a polícia chegou, porque também foi à residência onde os Bolsonaros estão em Angra, não encontrou ninguém. E aí um monte de gente sedenta por uma coisinha que seja para incriminar Bolsonaro, saiu logo criando narrativas, dizendo que ele fugiu da cena com os filhos. Veja agora que na live que ele fez nesse domingo, ele já dizia que sairia para pescar nesta segunda-feira. Veja. Estamos juntos, vamos em frente, o Brasil é nosso. Estou com 68 anos, mas com gás aí que do moleque de 20 para trabalhar por ocasião das eleições do corrente ano. Amanhã vou dar uma pescadinha aqui na área, estou um pouquinho queimado aqui, mas depois do carnaval, com todo o gás aí, vamos estar juntos. Viu aí? Eles foram pescar mesmo e não sabiam de absolutamente nada. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o conteúdo dessa live do presidente e dos filhos no domingo. Foi uma live bem grande e os trechos que separamos para você também estão um pouquinho longos, mas vale a pena ver, principalmente hoje, depois dessa fake news toda. E o advogado Fábio Van Garten comentou nas redes sociais dele o que aconteceu nesta segunda-feira. Ele disse: vamos arrumar a bagunça de fake news. Número 1. O presidente Bolsonaro saiu para pescar às 5 com os filhos e amigos, bem antes de qualquer notícia. 2. Não foi encontrado nenhum computador de quem quer que seja na residência ou gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. A responsabilidade com a apuração e com a notícia faz parte do jornalismo dito profissional.
Como se vê, é uma caçada que só se intensifica. É claro que se alguém cometeu alguma coisa irregular, alguma coisa errada, deve ser punido mesmo pelo que fez. Mas também não se pode, em um desejo louco e desenfreado para prejudicar alguém, sair por aí cometendo crime em nome da lei. Não pode. O que estamos vendo é uma busca implacável de um sistema que usa o poder para fazer cumprir suas vontades. Só que o tiro está saindo pela culatra e está ficando cada vez pior. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, se pronunciou sobre a operação desta segunda-feira, na qual ele busca por nomes de parlamentares que foram investigados ou espionados ilegalmente pela equipe da ABIN. Rodrigo Pacheco disse, aspas, encaminharei ao Supremo Tribunal Federal ofício solicitando os possíveis nomes de parlamentares clandestinamente monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência, dada a gravidade que um fato dessa natureza representa. Fecha aspas. E o Supremo vai ter de passar mesmo? Quem está comandando isso é o ministro Alexandre de Moraes e terá de esclarecer o que está acontecendo de verdade no país. Não poderá mais colocar sigilo no assunto e vazar apenas o que for de interesse de alguns. Se parlamentares foram mesmo investigados, arapongados, então o ministro tem o dever de revelar quem eles são, assim como o relatório que a ABIN teria produzido para tentar conectar o ministro com o crime organizado. Se a coisa vem a público, tem de vir por inteira, por completa, sob o risco de virar contra quem está fazendo vazamento seletivo. E o desejo de pegar Bolsonaro, que seja por um fio, só o fortalece a cada dia, ainda mais. Isso fica na cara, está escancarado, ainda mais em época de eleições. Será que esse pessoal não enxerga que, tentando essas loucuras, só deixam o ex-presidente e a família dele mais fortes? Será que não dá para perceber isso? E por que o alvo foi Carlos Bolsonaro? Ele nasceu em 1982, é jovem, inteligente e vereador desde 2001, quando foi eleito aos 17 anos, em outubro de 2000, tornando-se um dos mais jovens vereadores da história do Brasil. Carlos foi responsável pela estratégia da campanha e pela comunicação de Bolsonaro nas redes sociais. Ele foi o grande responsável pelo sucesso dessa campanha, que fez com que Bolsonaro ganhasse as eleições. O cara conhece muito mais que os principais estrategistas de marketing do atual governo do PT, do presidente Lula. Tem de parar o cara de qualquer jeito também. Entendeu onde é que está o problema? E neste domingo ele, Carlos Bolsonaro e os irmãos Flávio e Eduardo, juntamente com o pai, fizeram uma live bem-sucedida direto de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Só para que você tenha uma ideia, em menos de meia hora de transmissão, a live já tinha quase 500 mil de visualizações. 4 horas depois, já estava perto de 2 milhões. É gente pra caramba! Ao contrário do presidente Lula, que teve de cancelar as lives semanais dele por pura falta de audiência. Costumava dar 4 mil pessoas assistindo ao vivo e depois batia não mais que 26 mil. Olha o tamanho da diferença com as do ex-presidente Bolsonaro. Enquanto uma dava 26 mil, o outro dava quase 2 milhões de visualizações. Por isso fica difícil dessa turma acreditar no que tentam imputar sobre as eleições de 2022 e também sobre a dignidade de Jair Bolsonaro. Isso dói demais na esquerda. É verdade. Na live, o ex-presidente e os filhos dele falaram do governo passado, o que foi feito e como ficou o país nos dias de hoje. Bolsonaro reafirmou que deixou o governo com os caixas cheios de dinheiro, com superávit de mais de 50 bilhões de reais, e que o governo atual
torrou tudo imediatamente e mais um monte, fechando o ano com um déficit de mais de 230 bilhões de reais. Eita, nós! O ex-presidente disse que estava com saudades das lives e deu uma cutucada na questão das eleições transparentes no Brasil. E eu já vou logo dizendo aqui que as falas dele estão um pouquinho longas, mas vale a pena assistir. Veja o que ele disse sobre esse tema em específico. Uma notícia de sexta-feira agora, bastante fresca, vamos assim dizer. Mas tem a ver com o nosso futuro. Mas para essa notícia de sexta-feira acontecer, outras coisas antecederam. Então houve, há pouco tempo, um acordo entre a oposição e a situação de Nicolás Maduro na Venezuela. É o tal do Tratado de Barbados. Então eles resolveram, juntos, trabalhar para que as sanções americanas deixassem de existir ou fossem atenuadas na Venezuela em troca de uma eleição, ou melhor, eleições livres e justas na Venezuela. Uma parte disso já foi posta em prática. Nesse plebiscito que nós vimos há poucas semanas, que teve a iniciativa do presidente Maduro. Então, nesse plebiscito, tiveram ali o voto impresso ao lado da urna eletrônica. E o vídeo, né, foi posto à disposição. O Maduro foi votar, eram 5 itens, e ele apertava, falava uma coisa, apertava um botão, sim, sim, sim. E daí apertava um outro botão e uma maquininha imprimia o voto. E ele pegava aquele voto, ao se dirigir à urna, falava: olha, aqui o voto é eletrônico, mas tem o papel também. Diferente de outros países. Não citou que país é esse. E pôs ali o voto na urna. Ou seja, ele começou a dar a demonstração, atendendo à oposição, de eleições justas. Logicamente, para nós, né, faltaria ainda a contagem pública dos votos. Mas vamos nos ater à questão da Venezuela. Então, Maduro deu sinais, repito, que é muito importante isso, de eleições justas, o voto eletrônico ao lado do voto impresso. Bem, só que na última sexta-feira, o Tribunal Supremo de Justiça, TSJ, tá, decidiu tornar inelegível por 15 anos a maior opositora dele, que é a Maria Corina. E também, por tabela, um outro nome lá, um opositor também, Capriles. Ou seja, no momento, o Maduro não tem oposição na Venezuela. A eleição lá pode ser da forma que for, né? Da forma como a oposição bem entender. A oposição não ganha. Por quê? Ele tornou inelegível a Maria Corina. Qual foi a causa? Procure saber. A causa é um absurdo, né? Pode saber. Quem decide é o Tribunal Superior de Justiça dele. Então, quando o Executivo tem o Judiciário na mão, ele, por antecedência, faz uma asepsia. Tira da frente as candidaturas que podem fazer sombra ao atual mandatário. Pois é, legal ouvir o ex-presidente falando desta maneira, que ele é a favor da transparência nas eleições, do voto auditável, contável, mas uma pergunta que fica é por que ele não batalhou por isso desde o primeiro momento em que assumiu o poder? Só deixou para fazer isso no finalzinho, quando já não havia mais tempo. Por quê? Foi uma bela de uma oportunidade perdida. E o presidente também falou sobre o direito de liberdade de expressão e criticou o projeto da censura, que, segundo ele, quer apenas calar o pessoal da direita. Veja. A direita, em parte, já perdeu. Só se derruba a parte da direita. Só se censura quem é conservador em nosso país. E esse projeto não pode passar na Câmara, porque se ficarmos sem isso, complica tudo. Agora, por outro lado, né? Nesse projeto se fala também em questão de fake news, né?
O que é fake news? Quem vai dizer se essa matéria postada nas suas redes sociais vai ser um fake news ou não? Então, o que nós defendemos é a liberdade. E as pessoas que, porventura, sejam atingidas, que recorram à justiça. Calúnia, difamação, tá? E é por aí. E as pessoas públicas, né? Até plagiando o nosso prezado ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem uma passagem dele, que ele fala: quem não quer se expor, não se candidate. É o próprio Alexandre de Moraes que fala isso aí, não sei se é por ocasião da sabatina dele, ou um julgado, foi um julgado no Supremo ou no TSE. Quem não quer se expor, não se candidate. É a nossa vida. Mentira, infelizmente, vai acontecer. Nos acusam de espalhar fake news, mas não mostra quais são as fake news. Igual nos acusam de ter um gabinete do ódio, mas não mostram matérias que, porventura, teriam saído do tal do gabinete do ódio. E nós vimos agora, há pouco tempo, que o verdadeiro gabinete do ódio não está no nosso colo, né? Depois, infelizmente, uma menina praticar o suicídio, veio à tona uma grande rede, a Mind, desculpa aqui, Mind, Choquei, etc., que realmente propagavam fake news. Um jornal qualquer, um Janone da vida, botava lá uma mentira, que é a cara dele, aquelas mídias todas atingiam praticamente toda a juventude do Brasil. E deixo claro que o nosso querido TSE fez uma campanha, por ocasião das eleições de 2022, para que os menores, né, 17, 16 anos, tirassem o título de eleitor. E foram em torno de 4,5 milhões de jovens que tiraram o título de eleitor. E também, por volta de 80% desses jovens, votam na esquerda, votam no PT. Então, foi uma campanha do TSE que, com toda certeza, a intenção não foi essa, mas ajudou em muito, por outro lado, as eleições de 2022. E depois, claro, falou sobre o caso Marielle. Ele demonstrou indignação pelo fato de até hoje não terem solucionado de verdade o caso Adélio Bispo, que foi quem o esfaqueou na campanha em Juiz de Fora. Esse trecho também está longo, mas vale a pena assistir. Veja. Se eu não me engano, o Brasil Paralelo fez um documentário sobre o caso Adélio. Sim. O TSE resolveu proibir que esse documentário fosse apresentado porque era época de eleições. Mas deixo claro, por 5 anos, inclusive durante as eleições, eu apanhei como um possível mandante da morte da vereadora Marielle aqui no Rio de Janeiro. Então, obviamente, ao TSE impedir um documentário sobre o caso Adélio, aquele que me esfaqueou no dia 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora, e nada fez no tocante a continuar me massacrando também durante a campanha como possível mandante do caso Adélio. Agora, o caso Adélio, rapidamente, acho que o Carlos sabe muito sobre isso aqui, ninguém vai trazer fato novo aqui. Todo mundo sabe, né, que a Marielle foi assassinada, algo brutal, a gente obviamente abomina isso aí. Foi em 14 de março de 2018, e um possível executor morava no meu condomínio, que tem 150 casas. Então, um possível executor. E daí, então, o mundo começou a cair na minha cabeça. Deixo claro, foi executado em 14 de março. No dia 30 de outubro de 2019, eu estava na Arábia Saudita, quando o Jornal Nacional, edição extra não, matéria de primeira mão, contou toda a história do porteiro, que segundo o relato do porteiro assinado, o depoimento dele, ele naquele dia, ele havia ligado para minha casa, eu teria atendido e autorizei um colega desse cidadão que morava lá no meu condomínio a entrar. E depois houve, então, a execução da Marielle. Depois o porteiro voltou atrás aí, mas o que acontece? Isso me marcou ao longo de muito tempo. Inclusive, uma das teorias naquele momento é que a Marielle estava crescendo muito, seria candidata ao Senado e concorria com o Flávio em 2018. E eu queria eliminá-la para sobrar voto para o Flávio. Deixo claro, os eleitores do PSOL, os seus costumes, o que eles defendem, o que eles consomem,
não vota na gente. Não vota na gente. Assim como o nosso pessoal não vota no PSOL. Então, cai por terra isso. Depois pregaram também mais uma narrativa, que o meu filho 04 namorava a filha desse possível aí executor da Amarela em meu condomínio. Depois teve um depoimento dele, nós fomos atrás e conseguimos depoimento dele que a filha nunca tinha se relacionado com o Renan, o Jair Renan, porque morava nos Estados Unidos. E agora, né, a questão de poucos dias, tem uma delação premiada aqui, ainda não foi homologada, deixa bem claro isso aí, acusando um ex-deputado estadual e atual conselheiro eleitoral do Estado como um possível mandante disso daí. Então, o que eu mais quero é que o fato seja elucidado. Eu nunca tive contato com a Marielle. O meu filho, o Carlos, tinha o gabinete dele no mesmo andar da Marielle. Nunca tiveram nenhum problema. Bate-boca, arranca-rabo, nada. Negativo. Sem problema nenhum. Agora, fomos massacrados. E imediatamente após divulgar aí essa delação ainda não homologada, tá, já se começa uma outra narrativa. A PF lá, a PF do B, né? Tem o PC do B, tem a PF do B. Já trabalha com hipótese de um segundo mandante. Ou seja, eles não cansam. Agora, o caso Adélio, só para curiosidade, o pessoal fala que a gente interferia na PF no passado, né? Para que fique bastante claro o caso Adélio. O delegado que conduziu o inquérito do caso Adélio, o senhor Rodrigo Fernandes, delegado da Polícia Federal, concluiu que não houve mandante para o caso Adélio. Ou seja, ele foi um lobo solitário. Mesmo alguém tentando entrar na Câmara dos Deputados com uma identidade falsa, obviamente, do Adélio, que seria o álibi, né? Caso tivesse fugido lá de Juiz de Fora, depois da facada, ninguém pegou o cara, ele estava em Brasília. Mesmo, tá, ele tendo uma vida financeira razoável, né? Não trabalhava, frequentava clube de tiro, que você frequenta. Podia ter pego lá, tinha que ter pego no clube de tiro lá em Santa Catarina, viajava de avião. No dia seguinte da facada, 3 advogados, um com avião particular, né, pousou de fora para defendê-lo, um deu a declaração para uma jornalista de Minas Gerais, falando, quando perguntar quem pagou, ele falou quem pagou. E outra que o telefone do Adélio, o telefone dos advogados do Adélio, nós não, né? O nosso advogado não conseguiu quebrar o sigilo dele. Agora, o que mais vê por aí é quebrando sigilo de advogados e deputados federais, simplesmente porque um cara na outra ponta da linha o chama de líder. Como eu chamo 01, 02, o xerife, tá? Esse linguajar, se você, porventura, tem esse linguajar com um colega teu, você não sabe direito a vida particular dele. Vai que ele tem um problema. Acontece. Pô, mas esse cara tem um problema. Eu só pego o telefone dele, tá, troca de zap. Chefe, 01, xerife, você vai estar nesse boletim de ocorrência com toda certeza. Nós poderíamos falar de muito mais que foi abordado na live do ex-presidente e dos filhos dele nesse domingo. Mas para não alongarmos mais do que já fizemos, vamos ficar por aqui e acompanhar o desenrolar de toda essa história. Mas a verdade é que a chama de Bolsonaro está mais acesa do que nunca, mais até do que quando ele era o presidente da República. O cara entrou numa live e deu quase 2 milhões de visualizações em menos de 4 horas. Já imaginou? Isso mostra o carinho e o interesse que o povo brasileiro ainda tem por ele. O tamanho de tudo isso é muito, sem sombra de dúvidas. Vamos continuar acompanhando e preste bem atenção. Se você quiser saber da verdade, então venha para o nosso canal Mundial Telenotícias. Anota aí, porque aqui sempre falamos a verdade. Esse é o nosso compromisso. Duela a quem lhe duela. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos de novo amanhã. Até lá.